Estamos de volta com Manhã Sagres, na sua Rádio Sagres 730, neste dia 24 de outubro, entrevistando o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do MDB. Conosco, aqui, nos recebendo no gabinete, no 5º andar do Paço Municipal. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela entrevista. A gente já volta com a pergunta de Cileide Alves. Prefeito, hoje é quarta-feira, né? Domingo agora, 2 dias depois, nós temos eleições, segundo turno para presidente da República. Iris Rezende vai votar em Jair Bolsonaro ou em Fernando Haddad para presidente da República? Olha, francamente, eu, no primeiro turno, participei da Convenção Nacional do PMDB, que escolheu Henrique Meirelles, votei para Henrique Meirelles, mas eu, preocupado, já disse isso a um jornalista, com tantos problemas na prefeitura, que eu vou decidir quem votar justamente no momento do voto. Mas porque o momento do voto já chegou. Qualquer declaração minha com antecipação já pode entender como eu estaria aí envolvido com a campanha. E esse resultado aí de 2 candidatos do segundo turno não foi pela minha vontade nem pela sua, foi pela vontade da maioria do povo brasileiro. De forma que isso não me preocupa, eu estou preocupado com a administração de Goiânia. Mas e o cenário, prefeito? Isso não preocupa o senhor? Essa palavra também já está muito repetida. O senhor já ouviu demais a palavra polarização, agressividade na campanha, pouca proposta, pouca ideia para o país, dos dois lados nesse segundo turno, e o clima do eleitorado. Os dois lados estão muito rivalizados. Isso não preocupa o senhor? A verdade, nós não podemos fazer uma análise superficial da situação política que nós vivemos. Eu não quero culpar nenhum dos 2 candidatos que chegaram aqui ao segundo turno. Mas nós vivemos a pior situação política que esse país já experimentou. Ninguém podia imaginar, nem você, nem eu, nem a Cileide, há 5, 6 anos, que a corrupção nesse país estivesse tão profunda. A Lava Jato já tinha começado, prefeito. De repente, mas ninguém sabia Ela foi tomando um tamanho... a dimensão. E com a lei da delação, se abriu mais ainda a possibilidade de buscar lá no fundo tudo o que se fez nesse país, às escondidas da população. Então, o que acontece com isso? A população ficou perplexa, ela ficou decepcionada, ela perdeu a confiança no mundo político, ela não teve tempo para definir, nesse meio de tantos candidatos que surgiram aí, quem é que presta, quem é que não presta, quem é que está realmente movido pelo ideal. De forma que é um momento que a minha experiência de vida, a minha experiência política me leva a tecer considerações com muita preocupação de não errar, A verdade é que nós estamos vivendo o resultado de um tempo que o Brasil não podia imaginar. A política, na sua opinião, ela foi derrotada nesse processo todo? Porque a gente tem visto aí que o candidato que deve vencer as eleições, ele fez uma campanha completamente atípica, né? E nas redes sociais, e cresceu muito dessa forma. Quer dizer, é a velha política que foi derrotada? Não vamos dizer velha política. Eu digo o seguinte, nós também não podíamos esperar decisões perfeitas de um eleitorado sobressaltado, de um eleitorado decepcionado. E com uma nova legislação, você notou, o tempo encurtou para a campanha, reduziu-se o tempo no rádio, na televisão, reduziu-se a possibilidade de obter recursos para a campanha, mudou, e nem os próprios candidatos estavam preparados para esse novo momento. Agora, eu devia dizer, você pergunta, e você não é uma pessoa revoltada? Eu digo, olha, eu sou experimentado, muito. E a gente tem que buscar um pouquinho da história da humanidade. Eu não sei, foi Deus que criou o mundo, tudo que nele existe, criou o homem, da costela do homem
fez a mulher e foi a primeira a pecar. Por quê? Porque Deus deixou o anjo do mal, aí vivo. Eu não sei, não entendo por que Deus, que fez tudo, deixou que a força do mal subsistisse. Bem, mas passam os tempos, um dia, segundo a Bíblia, Deus decide fazer com que seu filho se tornasse criatura humana para evangelizar e aqui derramar o seu sangue para redimir a humanidade do pecado. Bem, Jesus, já com 30 anos, devidamente preparado, ele entrou em jejum, 40 dias. Já faminto, enfraquecido, vem Satanás para tentá-lo. Tentou 3 vezes e Jesus o repeliu. Pega Jesus e leva para o alto, mostra ao mundo, adore-me, dizia ele, Satanás. E tudo isso era seu. Ele deu um safanão e empurrou Satanás de lado. E até que levou lá para o ponto mais alto de Jerusalém. Você que tem os seus anjos, salte e eles lhe ampararão. De novo, quer dizer, Jesus tentado 3 vezes. Mas começou o seu ministério. De repente, com tantos milagres, fazendo com que o coxo caminhasse, com que o cego enxergasse, com que o leproso se curasse, aquela coisa, despertou a atenção do mundo. E, de repente, Jesus, acompanhado por centenas de discípulos, centenas. Num determinado momento, ele sobe ao monte, entra em contato com o Pai, desce e escolhe 12 apóstolos, dentre centenas de discípulos. E, dentre os 12, escolheu um para ser o tesoureiro, porque eles não tinham moradia, então tinha através de oferta que pagavam hospedagem, não paravam, a hospedagem, alimentação e tudo. De repente descobriram que o tesoureiro estava furtando um dos 12 apóstolos. Então, a pessoa humana, ela convive com a força do bem e a força do mal. Quem que é a força do mal hoje na política brasileira? São aqueles que furtam, aqueles que pegam o poder em benefício próprio, aqueles que enganam. Esses são movidos pela força do mal. Então tem muitos satanás na política brasileira. Mas daí é o seguinte, é o que eu disse, não se conserta uma situação como essa com uma eleição. A população vai devagar sentir. Mas essa foi um sinal? Hein? Essa foi um primeiro passo? Não, ou o senhor não acha isso? Não, eu achei que tudo correu muito rápido, não deu tempo nem de raciocínio, viu? Não deu tempo. Mas eu entendo que é o início de um processo que a população brasileira experimenta, que nos levará a momentos mais saudáveis, para momentos mais firmes e mais fortes na vida da população brasileira. Prefeito, o senhor citou agora há pouco, na primeira parte da nossa entrevista, fez muita crítica à gestão na saúde, em referência ao governo do Estado. O senhor citou o Hugo, o materno-infantil, falou dessas unidades que deixaram de atender como atendiam antes. Não, isso agora, um fato que ocorreu há uma semana. Ah, sim, com a falta de recursos. Mas também claro, é uma responsabilidade mas isso do governo do Estado. Isso para mostrar o seguinte, que a saúde tem suas dificuldades. Nós mudamos. Um dia eu me disporia a dizer a vocês as medidas que nós tomamos, as atitudes que estão aí em ação, para moralizar a administração pública na área da saúde. Mas o que o senhor citou sobre o governo do Estado é porque, obviamente, o sistema estadual, as unidades estaduais, têm impacto direto no serviço que é prestado pela Prefeitura. E o que o senhor espera da próxima gestão do Estado, de Ronaldo Caiado à frente do governo? A minha expectativa é de que tudo melhore. Não é possível que nós continuemos vivendo essa situação. Porque, o senhor vai apoiar Ronaldo Caiado para isso? Porque, na verdade, você tem que entender bem a legislação. O governo, as prefeituras municipais, eles têm o mínimo a ser gasto da sua receita na saúde. Os governos estaduais também têm o mínimo. E o governo federal a sua parte. O governo federal criou o Sistema Único de Saúde, que está aí. Viu? No momento em que ou o governo federal falhe, ou o governo estadual, ou a prefeitura, pode anarquizar a prestação de serviços. Mas, no que compete à Prefeitura de Goiânia, nós tomamos todas as providências necessárias, até na área da corrupção. Prefeito,
O senhor disse já em entrevistas que acha que o MDB não tem que fazer oposição a Ronaldo Caiado. Mas aí eu pergunto, na sua opinião, o MDB deve ser governo na Assembleia Legislativa ou o MDB deve ser independente do governo na Assembleia Legislativa? Olha, nós não podemos discutir essa questão assim tão apressadamente. Nós temos as correntes políticas no país e aqui em Goiás que atuam na política e, naturalmente, eu quero entender que todas essas correntes atuam movidas pelo ideal. E o ideal, o que é? Servir à população, servir ao povo. Vamos apoiar o governo porque assumiu? Por quê? Agora, vamos ser contra o governo que assumiu? Por quê? Não. Vamos ter um comportamento que seja digno do povo que está à espera dos seus eleitos, o cumprimento do dever. Independente, Por que, então. que o PMDB vai fazer oposição ao Ronaldo se ele tomar todas as atitudes acertadamente, corretas? Por quê? Não, mas então é o seguinte, vamos acompanhar o governo com espírito público, não com apoio. Por que apoiar hoje, amanhã ou depois? Simplesmente porque foi eleito? Não. Vamos acompanhar o governo com espírito público, com sentimento de pátria. Se num determinado momento o governo falhar, viu? Seja o federal, seja o estadual, viu? Se o governo falhar, vamos criticar. Se o governo estiver acertando, por que não apoiar? O Daniel Vilela foi candidato e disse que vai fazer oposição. Ficou em segundo lugar, foi candidato, disputou com o Ronaldo Caiado. Ele está errado ao fazer oposição? Ele, pessoalmente, decidiu fazer oposição? Não, assim, respondendo de imediato uma indagação, você vai ser oposição? É claro que ele teria que dizer é oposição, porque foi oposição na campanha, ganhou o seu concorrente e tal. Mas eu tenho certeza de que, moderado, prudente, como é o Daniel, embora jovem, ele jamais se colocará contra qualquer ato do governo Caiado que for de interesse do povo e corresponder à expectativa. A candidatura dele foi boa para o MDB? Indiscutivelmente, melhor do que se não tivesse saído nenhum nome, né? O MDB talvez era desaparecido. Mas ele teve 15% dos votos e todo mundo esperava que ele tivesse pelo menos os 25 a 30 que historicamente o PMDB tem em Goiás. Aí eu pergunto, ele que foi um candidato fraco ou era o Íris Rezende e não o MDB que tinham esses 30% de votos em Goiânia? Não, em Goiás? eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Foi um momento inédito que nós vivemos na política nessas eleições. Você viu aí, um momento inédito. O eleitor talvez estonteado, viu? E nós não vamos desconhecer que o candidato Ronaldo Caiado se estruturou e se consolidou quando ele, muito cedo, ele se colocou contra essa orgia que se vivia aqui na administração estadual. Prefeito, vou fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, eu imagino que muita gente que está nos ouvindo também tem essa mesma curiosidade. Como que o senhor recebeu a derrota de Marconi Perillo, e não só a derrota, mas o fato de ele ter ficado em 5º lugar na disputa para 2 vagas do Senado? Eu recebi como lição. Em primeiro lugar, eu devo salientar a vocês. Eu não sei odiar. Eu não odeio ninguém, nunca odiei. Eu não desejo mal a ninguém. Viu? Então, o cara pensou que no momento em que o meu adversário, que me derrotou aí algumas vezes, perdesse, eu sairia pulando e gritando. Não. Viu? Eu serenamente conheci o resultado, não tive alegria nem tristeza. Recebi com respeito uma posição, não dele, mas do povo. E o que o senhor avalia da prisão de Marconi Perillo? O senhor fez oposição a ele em várias eleições, chegou a acusar o que o senhor disse aqui, que o Ronaldo Caiado se posicionou com antecedência. O senhor também já se posicionou em relação a possíveis malfeitos do governo. Como é que o senhor recebeu a prisão de Marconi Perillo? Bem, eu sempre entendi, nas sentenças judiciais, que o juiz, ao prolatar uma
sentença, seja absolvendo ou seja condenando, ele está cumprindo a lei. Eu não conheço os processos. O que não aconteceu ainda com o Marconi, ele não foi condenado ainda. Apenas vi pela televisão aquelas prisões e a polícia mostrando dinheiro, aquela coisa toda, mas, na verdade, eu não conheço uma peça do processo. Quando ele foi preso, o senhor se lembrou da decisão de mandar prender Otoniel Machado, seu irmão, em 1999? O fato fez o senhor lembrar? Bem, é claro, eu me lembro quando o juiz decretou a prisão do Otoniel, que eles tentaram prendê-lo, mas de imediato, a segunda instância, eu, vendo pela televisão ou pelo jornal um artigo aqui de Goiás, ele sentiu o desembargador do tribunal da primeira região, o desembargador que tinha nas mãos um pedido lá de revogação, imediatamente, quer dizer, o Otoniel não chegou a ser preso, porque no momento em que veio a notícia, o Otoniel se chocou, foi para o hospital, viu? E daí a 2 dias, e depois a própria justiça, nem advogado, o Otoniel colocou, entendeu que não tinha nada a ver com aquilo. O senhor acha que Marconi Perillo, de 2018, está vivendo, é o Iris Rezende, de 1998? As derrotas dos dois são parecidas ou o senhor vê diferenças nelas? Eu não avaliei isso, não. Eu nunca me apequeno. É que eu disse a você, eu não tenho mágoa de ninguém. Isso é uma dádiva de Deus na minha vida. Se eu tivesse mágoa de tudo que me foi feito, o que tentaram fazer de mal comigo, eu não era vivo mais. O meu físico, o meu espírito não resistiria. Então, nisso eu entendo, eu sou diferente, viu? Perfeito. A gente já está chegando perto do fim aqui da entrevista, nosso tempo acho que foi muito bem aproveitado, inclusive, mas ele está acabando. Eu queria perguntar uma coisa que eu estou ouvindo aí. A gente conversa aí, bastidores da política, enfim, e parece que, sempre uma eleição que causa muito debate é a eleição a presidente da Câmara. E ela vai acontecer agora em dezembro. O que eu tenho ouvido de vereadores é de que o senhor não pretende participar, não pretende direcionar a eleição à presidência da Câmara. Eu queria ouvir do senhor. O que o senhor avalia? É uma escolha do vice do senhor, né? Em primeiro lugar, cada um tem que se colocar na sua posição. Prefeito, cuidar da administração. Vereador, cuidar da legislação, da fiscalização dos atos do prefeito. De forma que eu interfiro um pouco. E a relação com a Câmara, o senhor? Não, tem sido bom. Não acha que deveria ter feito algo diferente para ter uma facilidade para aprovar os projetos? Eu entendi logo que fui eleito, tomei posse, que essa legislatura da Câmara Municipal ela é diferente. Pela primeira vez na história de Goiânia, 21 partidos elegeram vereador. Normalmente eram 2 partidos, 3, quando muito 4, são 21. E eu entendi, cada partido se constitui com a sua filosofia, aquela coisa. Tanto é que eu demorei 1 ano para falar em líder de prefeito na Câmara, respeitando a Câmara. Eu tenho respeito, viu? Você não tem a dúvida disso. Não vou, volto a dizer a expressão, não vou me apequenar, entrar em luta aí e tal. Não, não. E tenho sido feliz. Se a Câmara tem rejeitado projetos importantes, eu tenho que entender que o erro é humano. Mas devagarzinho, a Câmara vai entendendo que eu assumi a Prefeitura de Goiânia para consertar a Prefeitura e, consequentemente, a cidade. Não foi por projeto político, nem nada. Eu já tinha, como eu disse, encerrado a minha carreira. Então, eles vão entendendo que eu não estou aqui para julgar da política de ninguém, nem do meu próprio partido, eu me candidatei, justamente pelo meu débito pessoal, sentimental, com a cidade de Goiânia. Prefeito, obrigado, pela presença aqui no nosso programa e por nos receber aqui no gabinete na Prefeitura. Nesse dia 24 de outubro, aniversário de Goiânia, eu gostaria de, ao mesmo tempo em que a gente parabeniza a cidade, lembra da história da cidade, eu gostaria de parabenizar o senhor pela história política que tem na cidade e pela relação que o senhor tem com a cidade
e até com coincidências, né? O senhor ter nascido no mesmo ano da cidade. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Não sou eu quem agradece, eu acentuo ainda mais uma vez o prestígio que vocês, profissionais tão qualificados da imprensa, tirarem aqui tanto tempo para uma entrevista comigo. Isso é sinal de consideração e eu aproveito esse momento para desejar a todos os goianienses muitas bênçãos, que esta cidade continue crescendo e proporcionando a cada dia melhores condições de vida à sua população. O Manhã Sagres entrevistou neste aniversário de Goiânia o prefeito da capital, Iris Rezende, do MDB. A entrevista você confere acessando sagresonline.com.br, também em vídeo, e o Manhã Sagres volta já no seu rádio no 730M.